Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estar com você aqui para conversarmos um pouco sobre Bíblia, teologia, e eu sei que você está surpreso. Ué, o dia de postar vídeos no canal do Rodrigo Silva Arqueologia não é hoje. Este aqui é um vídeo excepcional, tá bem? E eu sei que você está surpreso tanto pelo fato de eu ter postado esse vídeo hoje, como pelo título. O que eu quero dizer com aquilo ali? Será que eu falei uma bobagem, uma besteira no programa do Danilo Gentili? Então, eu vou explicar isso aqui para você direitinho, mas eu não posso começar o assunto sem primeiro fazer uma referência, é claro, à perda que o Brasil teve hoje. Estou falando do falecimento do Pelé, um dos brasileiros que representou muito bem o Brasil, vestindo a camisa da seleção brasileira e também como um esportista. Muita gente conhecia o Pelé ao redor do mundo, até hoje, muitos países que eu vou, quando a gente fala do Brasil, até pessoas mais jovens, Pelé, quer dizer, ele é lembrado ali fora. Uma vez eu tive até uma experiência interessante, eu nunca estive pessoalmente com o Pelé, mas uma vez num sermão que eu fiz nos Estados Unidos, a Síria Nascimento, cantora, que na época era casada com o Pelé, ela cantou o hino final ali do sermão que eu fiz lá em Washington. Então a gente almoçou e a gente conversou muita coisa sobre o Pelé e ela contou algumas histórias interessantes, por exemplo, de uma vez que eles estavam chegando, se eu não me engano, na França. E na hora de descer do avião, o Pelé, por alguma razão, não estava achando o passaporte dele. Tinha caído dentro de uma mala ali de bordo, né? Porque ele tinha entrado com o passaporte, mas não estava achando na hora de sair do aeroporto. E ali ele estava preocupado no corredor, procurando cadê o passaporte, como é que eu vou passar agora pela imigração, quando veio o agente da imigração em sua direção, e ele muito sem graça, pensando que o sujeito ia pedir o documento e iria deportá-lo, ele se surpreendeu com o homem apenas falando: "Bem-vindo ao nosso país, senhor Pelé, seja muito bem-vindo", e nem pediu passaporte. E ele entrou assim sem passaporte. E houve outras situações que ela disse também, que ele chegou em alguns países e eles nem pediram o passaporte dele. Ele era tão famoso que o seu rosto já era o seu documento, imagine só. Então foi uma perda para o Brasil, eu lamento muito a perda do Pelé, envio os meus sentimentos aos familiares e a todos aqueles que gostavam do futebol arte que ele jogava, tá bem? Agora, sobre o assunto de hoje, o que eu quero dizer com essa questão? Será que eu falei uma bobagem no Danilo Gentili? Bom, esse vídeo que eu estou gravando para vocês aqui, na verdade, é uma explicação, um esclarecimento acerca de algumas observações que eu recebi. Mas fiquem tranquilos, eu tenho que fazer essa advertência antes. Essa observação aqui, com base na crítica que alguém fez à minha fala ali no Danilo Gentili, essa observação não tem nada, nada, absolutamente nada a ver com uma espécie de réplica, tréplica, sabe? Esses debates que não acabam nunca. O debate sadio, eu acho até que ele tem o seu lugar na academia, na jornada, na história da teologia cristã. Mas existe um tipo de apologética que vocês já devem ter percebido, quem me acompanha aqui no YouTube, que eu não aprecio muito. É aquela apologética de ficar, você sabe como, brigando com o adversário, tratando como adversário, e é muito fácil você cair aí numa fogueira da vaidade, numa briga de egos que é alimentada por muito internauta que gosta de ver ali os defensores de diferentes pontos, especialmente pontos religiosos, um detonando com o outro. E isto ainda é agravado quando alguém que deveria estar representando o nome de Cristo começa a falar assim: é um energúmeno, um idiota, não sabe ler a Bíblia, é um analfabeto funcional. Não gosto desse tipo de coisa. Isso aí beira a desinteligência, a falácia do espantalho. Você, quando não pode detonar com a pessoa, você detonar com a ideia da pessoa, você detona a pessoa. E em muitos desses embates, a verdade perde, sabe? Então eu não aprecio muito isso. Agora, por outro lado, algumas observações que são colocadas e nem por isso a gente vai ficar calado, porque pode gerar dúvidas em alguém. Então, conversando com o pessoal da minha equipe, eles falaram: eu acho bom você dar uma fala, um vídeo sobre isso aí, por isso que eu resolvi gravar. Mas quero deixar bem claro também que a pessoa que escreveu a crítica não foi em maneira alguma desrespeitosa à minha pessoa na internet. Nem ele, nem quem me mandou um e-mail, que eu vou ler para vocês aqui. Nenhum dos dois foram de maneira nenhuma desrespeitosos, ele apenas apresentou uma crítica
ao que eu falei, e aparentemente parece que ele tem razão, porque ele cita ali algumas passagens, enciclopédias, e coloca o trecho do programa que eu falei. Então eu acho que é bom eu dar uma explicação aqui para vocês, tá bom? Mas não é aquele negócio de resposta A, tal, não, isso aí não é para mim, não. Já passei dessa fase. Mas vamos lá. Quem mandou para mim o e-mail, que também, eu repito, foi uma pessoa muito respeitosa, ele escreveu para mim, eu vou ler o e-mail e eu vou tomar uma liberdade aqui. Eu não vou citar o nome nem de quem mandou o e-mail, nem de quem fez o Twitter, tá bem? Porque eu só vou falar da ideia aqui. Aí vocês veem, eu já vou colocar a ideia aqui, vocês podem ver. Eu vou ler na íntegra o que ambos falaram. O e-mail chegou assim: Professor, saudações. Estou escrevendo por ler uma observação a respeito de sua entrevista no De Noite. Achei que tivesses um Twitter, para que o marcasse e pudesses interagir. Não encontrando, resolvi salvar as telas e pedir que apresentes de maneira mais ampla a posição, ou o silêncio, da arqueologia a respeito do assunto. Boas festas. E ele mandou o print do Twitter, e de fato eu não tenho Twitter. Já tive no passado, lá atrás, anos atrás, eu tive uma conta no Twitter, depois eu desativei, nunca mais voltei, e muitas pessoas pedem, por que você não reativa, não abre uma conta no Twitter? Eu confesso que eu resisto um pouco, porque eu já tenho 3 filhos aqui nas redes sociais, que é o YouTube, o Instagram e o Facebook, e eles já dão muito trabalho, né? Já estão muito trabalho. A equipe que me auxilia aqui agora também está colocando alguma coisa, se não me engano, no TikTok, em outros aí, mas a gente tem que ir devagar, né? Porque é muita coisa para administrar. Então por isso que eu não acompanho o Twitter e não tive como reagir no Twitter. Mas em breve a gente vai conseguir abrir uma conta aí. O Twitter, que ele me mandou o print, diz assim, a pessoa, o internauta, escreve dessa maneira: o arqueólogo adventista Rodrigo Silva participou recentemente do The Noite, e afirmou que não, ele escreve não com itálico, e afirmou que não há indícios nos escritos dos pais da igreja que os cristãos comemorassem o Natal no dia 25 de dezembro. Pretendo refutar esta afirmação nessa thread. Então ele foi claro aqui, objetivo. Aliás, o Twitter tem que ser objetivo, né? Eu afirmei realmente que não há evidências nos pais da igreja que os cristãos celebrassem o Natal no 25 de dezembro. Ele não deturpou minha fala, é isso mesmo. E repito, nem foi desrespeitoso, eu espero também não ser com ele. Agora vamos à thread. Aí ele começa a agir. A primeira coisa que ele coloca é uma parte aqui da Enciclopédia Britânica, tá bom? E uma citação da Enciclopédia Britânica, que eu vou traduzir para vocês. As origens do feriado e a sua data em dezembro repousam no antigo mundo greco-romano, como comemorações que provavelmente começaram no 2º século. Há pelo menos 3 possíveis origens para a data de dezembro. O historiador cristão romano Sextus Iulius Africanus datou a concepção de Jesus em 25 de março, a mesma data a qual ele também coloca a criação do mundo, que depois de 9 meses, a sua mãe então deu à luz a ele, que resultaria no dia 25 de dezembro. E ele coloca, veja, a fonte da afirmação, a Enciclopédia Britânica. Eu vou começar primeiro por esse aqui. A gente tem que tomar cuidado com a Enciclopédia Britânica, Wikipedia, eu vou explicar por quê, não estou desfazendo desses verbetes, é porque ali está de uma maneira mais generalizada. E mesmo essas enciclopédias, às vezes, têm imprecisões na forma de colocar as coisas. Tanto é que num trabalho doutoral, dependendo da área, dificilmente um orientador aceite que você coloque a Enciclopédia Britânica, Wikipedia, como fonte do que você está dizendo ali, porque é um verbete, às vezes eles não entram na problemática. E aqui eu vou começar primeiro mostrando que a Enciclopédia Britânica, eu abri o verbete que ele falou aqui, e ele só fotografou a primeira parte. Mas, na continuação do verbete, o parágrafo seguinte diz assim, olha, depois desse parágrafo aqui dele, a continuação diz assim: no 3º século, o Império Romano, que naquele tempo não havia ainda adotado o cristianismo, celebrou, eu estou lendo devagar porque está em inglês, tá? Celebrou o renascimento do Sol Invencível, em latim, Sol Invictus,
em dezembro, dia 25 de dezembro. Este feriado não apenas marcou o retorno dos longos dias do solstício de inverno, mas também seguiu a um festival particular romano chamado Saturnália, durante o qual o povo festejava trocando presentes. Este também é o nascimento da divindade indo-europeia chamada Mitras, o deus da luz e da lealdade, cujo culto naquele tempo estava crescendo e se tornando popular entre os soldados romanos. E continua, a mesma fonte que ele usou, Enciclopédia Britânica. A igreja em Roma começou formalmente a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, a partir do ano 336, durante o reinado do imperador Constantino. Como Constantino tinha feito do cristianismo a religião efetiva do império, alguns têm especulado que a escolha dessa data tinha uma motivação política de enfraquecer as celebrações pagãs estabelecidas. A data não foi universalmente aceita na parte ocidental do império, quando já o mês 6 de janeiro era favorecido. Então vocês veem, o que a Enciclopédia Britânica está falando, que ele citou aqui na thread, é exatamente o que eu falei no programa do Danilo Gentili. Porque ele até coloca, não é Constantino, ele coloca só o pedacinho de cima aqui, mas ele não colocou todo o verbete da Enciclopédia Britânica. A própria Enciclopédia Britânica fala que a igreja só foi celebrar isso aí a partir do ano 336, em resultado de uma operação que tinha Constantino ali na cabeça e também uma relação com uma festividade pagã da Saturnália. Vou continuar. A thread dele continua dizendo, estou pegando parte por parte e respondendo. Aí ele continua. O primeiro pai da igreja que afirmou que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro foi São Hipólito de Roma, que viveu entre 170 e 235 depois de Cristo. Aí ele cita Hipólito, pois o primeiro advento do Nosso Senhor na carne, quando ele nasceu em Belém, foi em 25 de dezembro. Comentários sobre Daniel 4, 23, 3. Bom, o problema com essa citação dele aqui... Bom, deixa-me colocar primeiro a lógica, tá certo? Senão você não vai entender. No programa do De Noite, você depois pode assistir lá, eu falei que não há indícios patrísticos que os cristãos primitivos celebravam o Natal, que isso só vem de Constantino em diante. Então ele colocou aqui uma citação de um pai da igreja, uma citação feita no ano 204, portanto antes de Constantino, que Constantino ele começa ali... na verdade, eu vou colocar o ano 313, porque foi no ano 313 que Constantino vence sobre a ponte do rio Milvia, a batalha decisiva ali para ele se tornar realmente o soberano de Roma. Então de 313 em diante a gente coloca o apogeu de Constantino, embora ele já estava como imperador um pouco antes disso, tá certo? O fato é que Hipólito de Roma está antes de Constantino. E eu falei que antes de Constantino não havia na patrística nenhum indício de que os cristãos celebrassem o Natal. Mas vem cá, se eu tenho Hipólito de Roma, antes de Constantino falando isso, então o Rodrigo está errado. Esse é o ponto dele aqui. O problema com essa citação de Hipólito está em dois sentidos. Primeiro deles, a citação aqui diz apenas que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Não diz que os cristãos comemorassem essa data. E o que ele falou ali, que ele ia refutar, é que eu afirmei, vou até ler aqui, olha, Rodrigo afirmou que não havia indícios nos escritos dos pais da igreja que os cristãos comemorassem o Natal no 25 de dezembro. Ainda que essa citação seja real, daqui a pouco eu vou falar por que ela não está falando que os cristãos celebravam o Natal nessa data. E vou mais além. Quando a gente vai trabalhar os pais da igreja, você tem algumas fontes para trabalhar. Você tem, por exemplo, a Corpus Christianorum, você tem a Loeb, que é a biblioteca de autores patrísticos cristãos, você tem a Ant-Nicene Fathers, que é uma coleção em inglês. Eu tinha essas coleções todas aqui, mas depois que muitas delas estão aí na internet, eu doei tudo para a biblioteca do NASP, para estudantes de teologia, então foram mais de 2.000 livros que eu já mandei embora para caber tudo na biblioteca. Eu confesso para vocês que eu estou com pelo menos umas 15 caixas de livros lá em cima sem saber onde colocar. Mas esse é um problema particular meu. Algumas coisas, porém, eu guardei. E entre elas, alguns livros da Suze Chrétienne. A Suze Chrétienne
é uma coleção também dos pais da igreja, se não me engano tem mais de 300 volumes, e ela traz aqui, geralmente, eu tenho aqui o volume da Sus Cretina, essa aqui é Inquirídio Patrístico, essa aqui é outra, também de pais da igreja. Porque o meu mestrado na Igreja Católica foi sobre patrística. Não estou dando carteirada, não. É só para vocês saberem por que a gente estuda essas coisas. E aqui eu tenho um exemplar da Sus Chrétienne, e é justamente o comentário de Hipólito. Tá vendo aqui, ó? O comentário de Hipólito da Sus Chrétienne. E eu fui a citação que ele dá aqui. O problema, vou explicar para vocês, é que a citação está aqui em grego. Eles colocam o texto em grego desse lado aqui, e aqui do outro lado uma tradução para o latim, para o francês, e com algumas notas aqui. E no grego está assim, olha. En re gegenetai, porque nasceu, ele nasceu, né? En Betlehem, em Belém, egeneto, surgiu, ou houve, ou nasceu, pro octo calendon ianuarium, que Jesus nasceu 8 dias antes das calendas de janeiro. O texto não diz 25 de dezembro, mas tudo bem que 8 dias antes das calendas de janeiro, traduzindo para o nosso calendário, seria o 25 de dezembro. O grande problema é que esse texto aqui de Hipólito, ele não é verdadeiro. E quem disse isso? A própria Sus Chrétienne, porque eu tenho aqui o livro onde tem o texto, e ele sempre é acompanhado por um outro livro, todos são livros muito técnicos, que trazem os comentários técnicos dos manuscritos que eles usaram. E a própria Sus Chrétienne coloca aqui no rodapé da página 187, é mais provável que esse texto seja uma interpolação. E chama atenção que esse texto que ele citou aqui, que a Sus Chrétienne colocou, mas reconhece como sendo uma interpolação. O que é interpolação? Um texto que foi acrescentado, que não fazia parte do original. Esse texto não está, por exemplo, na versão inglesa do Ante-Nicene Fathers. Então é um texto que foi interpolado. Esse texto, a origem dele, foi entre o século 9 e 10, isso tudo está na edição da Sus Chrétienne, e ele foi compilado a partir de uma tradução onde os editores imaginaram como seria o original grego de um texto bem mutilado, tardio, e que hoje a maioria absoluta dos especialistas em patrística reconhecem que é um texto que não é de autoria de Hipólito. Ah, Rodrigo, mas você está forçando isso aí. Não, eu citei a própria Sus Chrétienne, que é uma biblioteca católica. A Sus Chrétienne é católica. Mas para não ficar só nisso, eu vou dizer para vocês aqui que ele cita, eu vou pular um pouquinho a thread dele para mostrar aqui, olha. Após isso, um estudioso chamado K.R. Harriman, do Aylesbury Theological Seminary, alguém que tem estudado especificamente esse tema há um bom tempo, num dos seus artigos sobre o assunto, trouxe com referências primárias o testemunho de mais outros pais. Então, veja bem, ele mesmo, o autor aqui da thread, ele cita o artigo do Harriman. Eu conheço o artigo do Harriman e eu tenho ele aqui para vocês. Tá aqui, olha, eu até imprimi. Eu tenho no computador, mas imprimi para fazer esse vídeo aqui. E no artigo do Harriman, ele diz o seguinte sobre o Hipólito. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Olha o que o próprio articulista diz aqui. Só um minutinho, que eu vou pegar para vocês aqui a parte que ele fala dos pais da igreja. Só um segundo. Está aqui. Aqui, ó. Ele começa assim, na página 9. É o artigo do Harriman que ele cita, tá bom? Apenas um par de décadas depois, em Roma, nós vemos ainda uma especulação cronológica atribuída a Hipólito. Eu digo atribuída porque há uma grande controvérsia sobre a autoria destes textos. Há uma grande controvérsia sobre a autoria desses textos. E ele fala, continua o mesmo autor, eu não vou examinar aqui o texto do livro 4 do comentário de Daniel, o mesmo que a thread cita e que eu também li aqui. Olha o que o autor diz. Eu não vou examinar aqui o texto do livro 4 desse comentário de Daniel por algumas poucas razões. Em primeiro lugar, nós só temos cópias tardias desse texto. Em segundo lugar,
As cópias que nós temos estão com significativos problemas textuais e que tem a ver também com a data do nascimento de Jesus, particularmente em termos se houve ou não, se ele estava ou não nos manuscritos anteriores, tá certo? Fora o fato que ele tem toda a atestação de não ter pertencido a Hipólito. Então, o próprio autor Harriman, que ele cita aqui, ele desconsidera o texto que ele mencionou na thread. Então, dá a impressão até que ele citou o texto do Harriman, mas ele provavelmente não leu o artigo do Harriman. Bom, depois que ele cita o texto, então, de Hipólito, que eu já falei que é um texto espúrio, que a gente não pode ficar baseado nele, então ele cita um outro aqui. Mas antes mesmo dele, de Hipólito, voltei para a thread, afirmar essas palavras, então já viu que no Hipólito que afirmou isso. O historiador cristão Sextus Iulius, que foi um pai da igreja do segundo para o terceiro século, um dos primeiros a propor uma cronologia da história do mundo, praticamente colocou o nascimento de Cristo para essa data. Será? Novamente eu vou para o artigo aqui do Harriman. Ele também diz assim sobre o Hipólito. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. Sobre Hipólito... Ok. Sobre Hipólito não, perdão. Agora é sobre o Iulius Africanus, né? Ele fala aqui, ó. Um outro autor antigo, digno de nota, um outro ensino antigo digno de nota, é que Julius Africanus, um homem que primariamente conhecia essa cronografia, não tem, que apenas nós só temos fragmentos, ele diz aqui, ó. Infelizmente, olha, estou lendo a página 11, infelizmente, Africanus em nenhum lugar diz precisamente qual seria a data que ele põe para o nascimento de Jesus. Então você vê, o próprio artigo que ele menciona aqui, o nome do artigo é Why is a Christmas on December 25? Tá bom? K.R. Harriman. É o artigo que ele cita na thread. O próprio artigo fala que o Iulius Africanus não estabeleceu nenhuma data para o nascimento de Jesus. E aí ele continua dizendo, né? Depois que ele fala isso, ele termina aqui. Então, diante da... Assim, aí a parte que eu saltei uma parte que ele fala aqui. Depois que ele fala do Harriman, na thread ele fala assim: dentre os testemunhos de outros pais da igreja, temos Agostinho, Gregório Nazianzeno, João Crisóstomo, uma excelente representação tanto ocidental como oriental. O problema é que o Gregório Nazianzeno, Agostinho e João Crisóstomo são todos posteriores a Agostinho. Então eles não refutam a minha tese. Porque o que eu falei ali no programa do Danilo Gentili é que, perdão, corrigindo aqui a minha fala, o Gregório Nazianzeno, Agostinho e João Crisóstomo são posteriores a Constantino. Todos eles. Então esses autores que ele está citando patrísticos aqui, eles não refutam a minha tese. Porque a minha tese, que ele expressou muito bem, é que não havia, antes de Constantino, evidência nos pais da igreja de que os cristãos celebrassem o Natal, que começou com Constantino, coisa que até ele vai aqui, assim, protestar no final da thread. Então ele cita aqui autores posteriores a Constantino, como defendendo a data do 25 de dezembro. Nem todos defendem bem essa data, mas eu não vou entrar no mérito da questão de cada um deles, porque por hora basta dizer o seguinte: se Agostinho, Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo são posteriores a Constantino, eles não refutam nada do que eu falei. Aí depois que ele cita esses pais da igreja, ele termina a thread dizendo assim: então, diante da evidência, não entendo como alguém do porte do Dr. Rodrigo, formado em arqueologia, ainda insiste na famosa história do é culpa de Constantino. Poxa, ele pode não acreditar nos pais em questão, mas dizer que não há testemunhos para essa data entre os pais não pode. Na verdade, com todo respeito a você que escreveu a thread, nem sei se você vai estar vendo esse vídeo, eu posso sim, porque eu mostrei que os dois que você citou, o Hipólito é um texto espúrio, que o próprio autor que você menciona, o Harriman, ele nem coloca Hipólito ali na argumentação dele. E em segundo lugar,
Quando você cita também o Iulius Africanus, ou Sextus Iulius Africanus, ele também não diz claramente qual seria a data do nascimento de Jesus, tá bom? Então esses dois que você citou não valem. Os demais que você citou, Agostinho, Crisóstomo, eles são posteriores a Constantino, então também não valem para refutar o que eu falei. Esse artigo que você citou aqui do Harriman, ele é um artigo muito bom do ponto de vista da sistematização, ele trabalhou com fontes primárias, e para ser honesto academicamente com vocês, eu quero dizer que o Harriman, ele defende que Jesus nasceu no 25 de dezembro. Eu discordo dele, embora ele fez uma sistemática muito boa dos pais da igreja e outras coisas ali, ele às vezes foi além da evidência. Sabe, ele deduz coisas que as evidências não deduzem. Você pode falar, Rodrigo, então com base em que eles falam que esses autores defendiam o nascimento de Jesus antes? É porque, na verdade, o que você tem antes ali é uma briga cronológica entre vários autores cristãos para definir algumas coisas. Primeiro, a Páscoa, que tinha a querela pascal, e também para definir quando Jesus morreu. E também a criação do mundo. Porque os judeus falavam da criação do mundo, e eles davam a data para a criação do mundo, e os cristãos também começaram a apresentar qual seria a sua data para a criação do mundo. E dentro do mundo pagão romano, havia uma ideia que muitos imperadores romanos, uma ideia falaciosa, mas havia, que eles tinham morrido no mesmo dia em que eles nasceram. Então muitos cristãos, para fazer um paralelo com Roma, começaram também a dizer que Jesus morreu no mesmo dia que ele nasceu. Só que quando eles faziam a conta, ali a coisa ficava meio complicada. E eles dizem, aí tinha várias datas para o nascimento de Jesus. E aliás, até falando nisso, eu quero ler uma coisa para vocês aqui que me chama a atenção, já que eu falei de várias datas para o nascimento de Jesus. Olha aqui, o Clemente de Alexandria, que escreveu o Stromatias, que é uma obra também patrística anterior a Constantino, ele fala das datas que as pessoas tinham na época para o nascimento de Jesus. E eu vou ler para você aqui um pedacinho do Stromatias, tá? Do Clemente de Alexandria. Olha o que ele fala. Há aqueles que têm determinado não apenas o dia, o ano do nascimento do nosso Senhor, mas também o dia, coisa que o próprio Clemente discorda. Mas ele apresenta as hipóteses que havia nesse tempo aqui do nascimento de Jesus. Então ele fala, eles dizem que o nascimento de Jesus aconteceu no dia 28, no ano 28º de Augusto, e que o 25º dia do mês egípcio de Parrom seria o dia do nascimento de Jesus. O dia 25 de Parrom seria o dia 20 de maio do nosso calendário. Então, uma data que eles apresentavam para o nascimento de Jesus, na época de Clemente de Alexandria, era 20 de maio. Ademais, outros dizem que Jesus nasceu no dia 24 ou 25 de Farmuti, um outro mês, que no nosso calendário daria entre o dia 20 e 21 de abril. Agora, o interessante é que quando Clemente de Alexandria aponta as hipóteses que havia para o nascimento de Jesus no seu tempo, ele não menciona o 25 de dezembro. Por quê? Ele só cita esses aqui, mas o 25 de dezembro ele não cita. Então, para mim, mais um argumento que os cristãos não tinham 25 de dezembro atrelado ao nascimento de Jesus. Existem algumas outras fontes também espúrias que eu tenho que mencionar para vocês, porque elas podem voltar na internet aí. Um é acerca de um certo Evódios, que seria um cristão contemporâneo do primeiro século, mas a única coisa que nós temos dele é uma citação do século X, numa fonte tardia, que também é considerada apócrifa, até por autores católicos, especialistas católicos. O outro também é um certo Teófilo de Cesareia, que teria escrito o seguinte: Teófilo de Cesareia, do segundo século, ali, ano 115 mais ou menos, ele teria escrito assim: nós celebramos o nascimento do nosso Senhor no dia 25 de dezembro, que é quando isso aconteceu. Só que esse manuscrito também é referido na Corpus Christianorum, acho que na Corpus Christianorum, se não me engano, como sendo também um pseudo-Teófilo. É um documento forjado que foi encontrado na Irlanda no século IX, no século X. Então, os teólogos católicos nem citam Evódio e Teófilo como argumentação que o Natal foi celebrado em 25 de dezembro. Tá bom?
E quando é então que o Natal começou a ser celebrado? Já que o autor da thread falou que eu errei ao afirmar aquilo. Eu vou responder com o próprio artigo do Harriman que ele menciona. O artigo do Harriman diz assim, olha, finalmente, estou lendo a página 5, nós temos o calendário cronográfico de 354, algumas vezes também é referido como sendo o calendário filocaliano. Este documento é a chave mestra para a defesa de um festival do Sol Invictus que foi tomada pelos cristãos, desde que o nosso mais antigo testemunho para um festival celebrando o nascimento do Sol Invictus. Esse calendário também foi acompanhado pelo registro de mártires, encabeçados por Jesus, e com referência feita ao seu nascimento no dia 25 de dezembro, 8 dias antes das calendas de janeiro. Contudo, esse registro parece retomar a uma lista originalmente feita no ano 336, e parece que 336 é a última data possível para a celebração do Natal pelos cristãos. E ele repete esse mesmo argumento aqui no final, ao dizer também o seguinte, olha, como notado anteriormente, nosso terminus ad quem para a celebração do dia de Natal em 25 de dezembro foi o ano 336. Então o próprio autor falou que a igreja, nós só podemos comprovar que a igreja passou a celebrar o Natal como feriado a partir do ano 336. Que coincidência ou não, é a época das Saturnálias. A questão das Saturnálias eu posso falar numa outra época para vocês, só vou dar um resumo aqui. Uma das críticas que são feitas a quem atribui a origem pagã ao Natal é que o documento que nós temos sobre as Saturnálias, evocando isso aí, ele também é do século IX. É um testemunho patrístico que fala de uma carta que foi endereçada pelo bispo do Egito para o Papa Júlio I, e o Papa Júlio I, então, determinou, a partir daí, o nascimento de Jesus no mesmo dia do solstício de Natal, que é o 25 de dezembro. Há também uma crítica que, na verdade, a Saturnália seria até o dia 17 a 23 de dezembro. Porém, isso é um erro, porque nós temos informações posteriores que a Saturnália foi esticada, estendida até o dia 25 de dezembro, por causa do equinócio de inverno, tá bom? Quando o Sol está no ponto dele mais alto em relação ao horizonte. Então, não é correto dizer que as Saturnálias terminavam no dia 23 de dezembro, portanto não tem nada a ver com o Natal. O Natal tem sim uma base pagã. Reconheço que o documento que fala disso mais tardio vem do IX século. Mais antigo, né? Perdão, vem do IX século. Mas eu não conheço sobre esse documento dúvidas quanto à historicidade dele, como nós temos, por exemplo, em relação àquela passagem espúria ali de Hipólito. Além disso, nós temos moedas de Constantino mostrando que o Solis Invictus era adorado, e ele parou de ser adorado justamente ali no ano 336, quando a celebração cristã, onde Cristo é chamado de o Sol Invencível agora, começa a se apropriar da antiga celebração da Saturnália dos pagãos. Então, com isso aqui eu espero ter respondido a essa questão da thread aí, e eu espero também ter respondido com educação e respeito, porque quem escreveu isso aí não me atacou de maneira nenhuma, apenas apresentou a posição dele, o ponto dele, eu estou respondendo aqui porque que eu discordo e reafirmo o que eu disse ali no programa de noite, tá certo? Antes que eu termine o vídeo, eu tenho que fazer um convite todo especial para você. Dia 22 de janeiro agora, eu vou deixar o link aqui depois desse vídeo, você é o meu convidado de honra para um evento todo especial. Jesus como você nunca conheceu. A gente tinha primeiro aberto um auditório para as pessoas virem presencialmente, mas já esgotou, não tem mais espaço no auditório físico. Mas como muita gente está querendo participar, eu vou abrir essa programação para que você possa assistir pela internet da sua casa. Mas, olha, eu vou abrir isso num canal especial, então você tem que se inscrever, tá bom? Clique no link que eu vou deixar depois do vídeo aqui e se inscreva. E também, se você não é meu aluno, no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu vou deixar também
o link ali para você se inscrever. Toda semana eu tenho uma aula inédita sobre a Bíblia Sagrada, onde eu comento a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Eu e outros teólogos também. Então você pode ser o meu companheiro de jornada no estudo aprofundado da Palavra de Deus. Um grande abraço, beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.